chegar longe na divina vontade. Amém? Volume 18. A sabedoria eterna estabeleceu que o alimento da alma do homem seja a vontade de Deus. É esse alimento que eu quero. Minha filha, minha vontade é mais que alimento. O alimento que dá força ao corpo, que aquece o corpo, aumenta o sangue e reaviva a inteligência se ela está debilitada. Dá força a todos os membros e empurra a criatura a novas obras e sacrifícios em troca. Uma que está em jejum, não dando o alimento necessário ao seu corpo, é débil, fria, pobre de sangue. A inteligência é debilitada, esgotada em todos os seus membros, o que leva à tristeza e a empurra a não fazer nada, sem vontade, sacrificar sem nada. Pobrezinha, sente-se faltar a vida em toda a sua pessoa. Tão é verdade que quando uma enfermidade é mortal para uma criatura, abandona o alimento. E abandonando o alimento se dispõe à morte. Então, havendo estabelecido a eterna sabedoria, que também a alma tivesse esse alimento, o seu alimento, foi-lhe designado como alimento refinado. Então, o alimento da alma é a vontade divina. Né? Refinada a vontade suprema, assim que quem toma esse alimento é forte no trabalhar o bem, em fazer o bem, está como impregnado no amor a Deus. Este alimento aumenta o sangue divino para formar o crescimento da vida de Deus na alma. Como o sol se reflete em sua inteligência para fazê-la conhecer seu Criador e formar-se à sua semelhança. Por isso que a gente, né, assusta as pessoas, né? Põe, como Jesus assustava, né? Aquelas pessoas, claro, assusta as pessoas que estão com medo, né? Põe a força em toda a alma para pôr em vigor todas as virtudes e empurra a novos trabalhos e sacrifícios inauditos. Então, gente, a gente trabalha tanto para poder a divina vontade ser divulgada, vocês não têm noção. A gente está tanto à disposição das pessoas. Qualquer pessoa que entrar em contato comigo e falar, Aline, me ajuda a divulgar a divina vontade, eu quero fazer um apostolado para a divina vontade. Ontem entrou em contato comigo uma religiosa, pedindo para ajudar ela a fazer, né, a conhecer tudo sobre a divina vontade. Uma religiosa. Aí eu peguei e mandei tudo para ela, mandei contato, né, que eu tenho da Eliane, do século XXI. Eu mandei o contato do padre Danilo para ela, que é rogacionista. Mandei o contato da irmã lá, Karine, de Corato, para ela. Tenho todo mundo, WhatsApp de todo mundo, essas pessoas tudo. Já falei com essas pessoas. Quando elas quiseram falar comigo, esse padre me procurou por causa da minha missão. Não falou nada contra mim. Expliquei para ele perguntou tudo, a minha intenção, e ficou tudo tranquilo. A nossa missão já é registrada lá em Corato, né? Então, por isso que eu tenho que ficar tranquila, porque já está registrada, né? Com a irmã Karine lá de Corato. Então, eu fico tranquila, tenho os contatos dessas pessoas todas, né? Quem quiser os contatos dessas pessoas, perguntar para elas se realmente é verdade que a nossa missão, né, está sendo conhecida lá, né, em Corato, está sendo acompanhada, né? Então a gente está sendo acompanhado por eles de alguma forma ou de outra, né? Nós fomos abençoados por esse padre Danilo, falou que a gente continua firme, né? Já liguei lá pro papai Eliane do século XXI e ela falou que pra gente continuar firme, né? Quando eu falei com ela, ela falou pra gente continuar firme, eu fiquei tranquila. Então, não tem por que ficar com medo, né? De achar que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Não tem perigo nenhum. Daí eu falei com essa irmã, falei que eu tô à disposição dela, que ela precisar de mim, eu faço. E que ela, foi muito bom a nossa missão, ela falou que a nossa missão é muito boa, por causa que ela é cega, ela não enxerga. Então, o livro do céu está sendo conhecido por ela através do nosso canal. A gente tem 2 canais, né? A gente tem o canal Jesus Misericordioso e lá tem o livro do céu em áudio, né? E ela achou lá primeiro, depois que ela achou a gente, que é o canal mais antigo, então ele é mais fácil de ser encontrado. Mas é um canal que eu não mexo muito, eu mexo mais com Fiat Voluntas do Brasil. E ela achou a gente agora, né? E ela falou assim que se não, uma irmã religiosa que quer divulgar para os religiosos a divina vontade e os sacerdotes, e ela disse que graças a nosso canal que ela conheceu o livro do céu e começou a meditar o livro do céu, né, o canal Jesus Misericordioso, que foi graças a esse canal. Então, assim, o nosso trabalho chegou para eliminar a vida de uma religiosa, né? Ela encontrou,
né, o chamado à divina vontade foi através do padre Maria de, Maria de Ligório, né? Santo Afonso Maria de Ligório, que escreveu o Tratado da Vontade de Deus. A gente não lê o Tratado da Vontade de Deus aqui porque ele é um padre antigo, né? Antes de Luísa Picarreta. Então a gente sabe que é submissão à vontade de Deus que ele ensina, né? Que é a submissão que Jesus fala que é diferente, que é uma outra forma de você viver a divina vontade, mas que é inferior à vida na divina vontade. Então a gente não colocou aqui ainda. Mas um dia eu vou ler esse livro, Tratado da Vontade de Deus. Eu vou ler para poder, né, tirar algum elemento para a nossa vida na divina vontade também. Que ele é um santo muito maravilhoso, Santo Afonso, né? E ela falou que foi graças a gente que ela conseguiu ler o livro do céu. Então tá vendo como a nossa missão é muito importante na internet? A gente ajudando uma pessoa cega a conhecer o livro do céu, por causa que a gente grava os áudios do livro do céu. Então, olha que bênção. Tá vendo como Deus faz coisas maravilhosas através da nossa missão? Tá vendo? Então, é o alimento, né, da minha vontade que se dá a cada instante, a cada respiro de noite e de dia, em cada coisa e quantas vezes se queira. Não há que temer como com o alimento corporal, que se torna em excesso, faz mal e produz enfermidades. Não, não. Quanto mais se toma, mais fortifica e tanto mais eleva a alma à semelhança do seu Criador. Pode-se estar sempre com a boca aberta em ato de tomar este alimento celestial. Tudo ao contrário para quem não toma este alimento da minha vontade. Aí, para quem não toma de nenhuma maneira, pode-se dizer que se dispõe a morrer eternamente. Para quem se alimenta dele raramente, é débil e inconstante no bem. Né? Não é todo dia que está fazendo bem. De vez em quando só solta lá uma coisa, mas não com interesses de trazer o bem de verdade, né? Porque é frio no amor, é pobre de sangue divino, de maneira que cresce como anêmica nele a vida divina. Então, a vida divina nessa pessoa, a vida de Deus nessa pessoa é anêmica. Deus não consegue se manifestar e fazer o bem de verdade, né? A luz em sua inteligência é escassa, que pouco ou nada conhece do seu Criador, e não conhecendo sua semelhança está tão distante da dele, porque está distante o alimento de sua vontade. Está sem brio no agir o bem, porque não tem alimento suficiente e agora ele perde a paciência, agora a caridade, agora o desapego de tudo. Assim que as pobres virtudes vivem como estranguladas, sem o alimento suficiente da minha vontade. Então a pessoa, quando está fora da divina vontade, né, ela faz só para o bem dela mesma. Ela pega e faz essa divulgação de vez em quando do livro do céu, só para poder trazer inscritos para o canal dela. É muito perigoso. Esse tipo de uso dos inscritos da Luísa é realmente tomar posse dos inscritos da Luísa, roubar os inscritos da Luísa, roubar de Jesus para poder fazer sensacionalismo e usar os conteúdos da Luísa para trazer medo para as pessoas, falando dos castigos. Isso, e aí as pessoas ficam com sensacionalismo e ficam lá presas no canal dessa pessoa, né, por causa do medo e não por causa da fé, não por causa do alimento que é a vontade divina, que ilumina, que traz vida, que fortifica a alma, que eleva ela à semelhança ao Criador e faz ela estar sempre aberta para receber mais. E aqui não, aqui a gente alimenta as pessoas todos os dias, todo mundo é passarinho que a gente está colocando na boquinha, o alimento já mastigadinho para essa pessoa comer. É isso que a gente faz aqui no canal. Tem muitos passarinhos que precisam, passarinhazinhos, almazinhas que precisam desse alimento mastigadinho, do jeito que eu faço aqui. Precisa de gente que tenha fé, força de vontade, perseverança, que é o que a gente ensina as pessoas a ser perseverantes, constantes no bem, não ficar pensando em ganhar alguma vantagem. Todo o bem que fizer, faz por amor a Jesus. Não queira receber nenhuma coisa de bom para poder você continuar fazendo essa missão, porque só vai vir tapa na cara. Para você fazer o bem, no mundo que é mal, do jeito que está, as coisas no mal, você tem que ser muito forte, muito constante, não querer receber sorrisos, não querer receber elogios. A gente nunca vai receber elogio, gente. A gente só vai receber
perseguição, só catracada mesmo, indiretas, ironias, zombarias. Quer ser igual a Jesus, quer caminhar com Jesus? Esteja pronto, né? Seja como Paulo, porque Paulo sempre estava se defendendo, Paulo, nas suas cartas, sempre estava se defendendo, sempre estava explicando o seu trabalho, porque ele era muito julgado, muito perseguido, né? Muita gente falava mal dele pelas costas. Paulo, apóstolo. Nós somos apóstolos aqui também, como Paulo, igualzinho. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nós falamos a mesma língua que Paulo fala na nossa missão. Não é à toa que eu fui irmã Paulina durante dois anos. Queria ser Paulina. Entrei nas Paulinas e fiquei 2 anos com elas. De tanto que eu amava Paulo e amo Paulo. E sou igualzinha a ele. Não deixo passar nada. Igual ele não deixava passar nada. Atento, firme, constante. Pequenininho, era igual eu, pequenininho, era um homem baixinho, trancudo, igual eu. Nossa, como eu sou parecida com Paulo, gente, vocês não têm noção. Paulo e eu estamos juntos. Do mesmo jeito que ele faz, eu faço a minha missão, igualzinho, né? Ele era transparente, não deixava nada passar, falava tudo o que estava acontecendo com ele, aonde ele estava, como ele tinha ido, o que tinha acontecido com ele. Sou igualzinho. Por isso que ele escreveu tanto. Por isso que eu falo tanto. Por isso que eu abro a boca demais. Porque eu e ele estamos... Parece que o Espírito de Jesus, que é o que moveu ele, me move também. É assim. Depois disso, ouvi que várias pessoas haviam sofrido conflitos, humilhações e outras coisas. E meu Deus, Jesus continuou falando para nós. Vamos lá. Assim como quando o corpo contém sangue mau e infecta, a boa é necessário aplicar lavagens, sangrias, punções para tirar o sangue mau. De outra maneira, corre perigo de ficar paralisado por toda a vida. Assim, a alma, a qual falta o contínuo alimento de minha vontade, contém tantos humores maus e é necessário aplicar-lhe lavados de humilhações para fazer sair o humor mau da própria estima. Muito importante. Jesus permite, né, humilhações para as pessoas, né, para a gente poder sair o humor infectado da vanglória do próprio eu. Súbitas punções para fazer sair o sangue mau dos pequenos apegos que vai se formando no próprio coração para as pessoas às quais se aproxima para fazer o bem. Até apego à missão. Até apego aqui à missão não pode ter. Sabia? Eu não posso ter apego à minha missão. É muito importante. Não é achar que você está fazendo uma coisa muito bonita, muito bem feita, muito bem, né? Aí a gente fica esperto, porque a gente tem que ficar atento. Pra gente ver que a gente não é ninguém. Sem Deus a gente não consegue fazer nada sozinho. Então sempre a gente está firme aqui, dizendo isso. E ele permite humilhações para fazer sair o mau humor da própria estima, sangrias para fazer sair o humor infectado da vanglória do próprio eu. Então, se você está sofrendo ainda humilhações na sua casa, na sua família, graças a Deus eu não estou mais. Na minha casa, graças a Deus, meu marido não está fazendo isso mais. Graças a Deus. Né? Diretamente, ninguém está me humilhando mais. Graças a Deus. Porque Jesus me conhece. Mas só que se precisar me humilhar, eu sei para que eu estou sendo humilhada. Eu já fui muito humilhada. Já tive muitos conflitos com pessoas que vieram contra mim assim diretamente. É isso que, né? Várias pessoas que haviam sofrido conflitos, humilhações e outras coisas. Então, eu já fui atacada pessoalmente, né? E quando a pessoa é atacada pessoalmente, né, dentro da sua própria casa, é porque ainda tem humores maus. E é necessário, né, Jesus permitindo esses humores maus, aplicar lavados de humilhações para fazer sair o humor mau da própria estima da pessoa. As sangrias para fazer sair o humor infectado da vanglória do próprio eu. Súbitas funções para fazer sair o sangue mau dos pequenos apegos que vai formando no próprio coração para as pessoas às quais se aproximam ao fazer o bem. Caso contrário, esses humores cresceriam tanto que infectariam tudo o que fazem, de modo que ficariam paralisados no bem por toda a vida.
As punções aproveitam sempre, são a sentinela do corpo que mantém puro o sangue, isto é, a reta intenção da alma no trabalho do bem. Né? Não esperar nada em troca. Né? Para ela fazer as coisas boas para o esposo, né? E ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa funcionária para o seu chefe, né? Sem esperar que ele venha sorrir, te agradecer, te beijar e te, né? Não precisar disso. E você ser sempre aquela pessoa sorridente, ser aquela pessoa doce, ser aquela pessoa carinhosa, né? E não ficar emburrada, né? Porque quando alguém te dá uma humilhação, é para falar para você, você, vamos ver o que tem aí dentro de você. Essa humilhação, Jesus permite para ver o que tem dentro de você. Se tem algum sentimento que você fala, não, mas eu não fiz nada de errado, mas eu sou tão boazinha, você não deveria me tratar desse jeito, eu sou tão legal. Daí Jesus quer tirar. Ele faz essas punções para sair o sangue mau dos pequenos apegos. Que a pessoa tem apego ainda, né? A pessoa tem que tratar bem ela. Tem que chegar sorrindo para ela o tempo todo. Ela se apega, ela depende do que o outro faz. E não pode. Então Jesus vai tirar esse sentimento de você. Você não pode viver dependente do que o seu marido pensa de você. Você não pode viver dependente do que as pessoas pensam de você. Você vive só dependente do que Deus pensa de você. Para poder cumprir o bem por amor a Deus, só porque Deus está vendo e mais ninguém, não importa se a pessoa vai entender mal o que você está fazendo, mas você não para de fazer o bem. Então é importante, por que Jesus permite esse tipo de humilhação? Para aplicar as lavagens para essa alma que ainda tem algum apeguinho, né? E assim, alguma necessidade, né? Sabe? Fica mal-humorado porque o marido não respeita ela, não trata ela com carinho. Então aí ela tem que fazer por amor a Jesus, e não porque o marido não fez e tal. Então é muito importante esse exemplo, né? E tem muita gente vencendo isso aqui na nossa comunidade, graças a Deus. Ela é salvaguarda de todos os humores maus, né? A vontade divina. É salvaguarda de todos esses humores maus, assim que as punções são também penas de quem não toma o alimento suficiente da minha vontade, né? Então é pena para quem não toma o alimento suficiente da divina vontade. Então você que está na comunidade Fiat e Voluntas Tua Brasil, pega firme, tá? Pega firme, porque Jesus mostra muitas pessoas que estão ouvindo os conteúdos aqui do canal, mas só que não prestam atenção. Falei ontem isso, não prestam atenção de verdade no conteúdo. Ficam prestando atenção só nos seus próprios pensamentos, né? E não prestam atenção no que Jesus está falando. Não está se alimentando do que está falando, né? E fica se alimentando de outras teologias, de outras coisas misturadas, não dá certo. Né? Tem que ser uma coisa de cada vez. Se você está estudando o livro do céu, fica no livro do céu. Né? Fica no livro do céu. Se está estudando na Valtorta, fica na Valtorta. Se está estudando a vida íntima, fica na vida íntima. Claro que tem elementos do livro do céu que ilumina a vida íntima. E a gente traz, não tem problema. Mas aí, né? Mas ser fiel a compreender o conteúdo que está sendo trazido por Jesus, do alimento que Jesus está trazendo, e não ficar, sabe, misturando com outras coisas. Não dá certo, né? E as outras devoções que nós seguimos, tudo pode ser feito na divina vontade, trazendo tudo para a divina vontade. Então, se você gosta das aparições de Nossa Senhora, né, dos outros conteúdos, né, se você fica vendo muita coisa, você acaba não conseguindo focar em um só. Então tem que saber organizar a sua vida, né? Ah, Aline, nossa, também Nossa Senhora falou isso, né, na mensagem dela. Ah, Aline, mas nossa, também outra, lá o Santo Afonso Maria de Ligório também falou. Ai, lá São Luís Maria de Montfort falou isso também. Ah, não sei o que, complicado. Não dá é complexo, não dá para misturar os conteúdos. Então precisa se alimentar o suficiente da divina vontade primeiro, né? Fica firme com o livro do céu,
né, para você poder entender tudo, compreender bem o que é a vontade divina e o alimento que ele tem a nos fornecer, né, que é o morrer para si mesmo. Se você for para outro conteúdo, que é só de virtudes, né, outros conteúdos de outros santos que é só para virtude, e a Nossa Senhora ela fala mais para virtude nas aparições dela. Só no livro dela dos 31 dias com Maria que ela fala da divina vontade. Nos outros, nas aparições dela, ela não fala muito da divina vontade, não. Algumas aparições que falam da divina vontade é muito raro. A maioria das aparições de Nossa Senhora é muito ela é muito assim, geral, é para a comunidade cristã geral. E para os pecadores, principalmente, ela trata muito com os pecadores sobre penitência, né? Nossa Senhora fala muito sobre penitência. E assim, é diferente do contexto da divina vontade. É bem diferente. Então, os padres que falam das aparições de Nossa Senhora, falam do reino de Maria, falam do Padre Gobe e tudo mais, mas só que eles não vão tratar do conteúdo do livro do céu da divina vontade. Não vão tratar. Aí, de repente, a pessoa está aqui no nosso canal, na nossa comunidade, ela ouve alguma coisa que eu falo e ela não concorda, e ela vai falar com o sacerdote. Pergunta para o sacerdote se eu falei alguma coisa errada. O sacerdote não está estudando o livro do céu. Dificilmente tem sacerdotes estudando o livro do céu, muito difícil. Então, é complexo. Aí você fala, a menina falou lá no canal da internet isso. E eu fui atender, ela me atendeu e falou que eu tô fazendo coisa errada. E o padre vai falar, e ela não concorda comigo, o padre vai falar uma coisa baseada na penitência, na virtude. E aqui não é virtude, a gente não está buscando santidade das virtudes, que é a santidade humana. A gente está se alimentando da santidade divina, que é totalmente diferente. Meu Deus, é muito diferente, a diferença é muito grande, é uma distância gigantesca de diferença. E aí eu fico com dó dessa pessoa, porque ela não entendeu a divina vontade, eu não posso continuar o atendimento dela, porque ela está focada na santidade das virtudes. E aí ela fica querendo de mim uma santidade das virtudes, e eu não busco a santidade das virtudes, né? Eu busco a santidade da divina vontade, e a divina vontade é muito verdade, em verdade vos digo. E aí a verdade dói muito. E aí parece que quando você fala a verdade, você está julgando a pessoa. Aí a pessoa acha que você não tem paciência com ela, que você é uma pessoa intransigente, muito severa, né? Porque aqui a gente está ensinando a divina vontade, a gente é focado na santidade da divina vontade. E a santidade da divina vontade é muito verdade, é muita pureza, pureza mesmo. E aí vem uma pessoa fazer confusão, por causa que ela só quer a virtude. Então ela espera da gente paciência, sabe? Uma caridade assim de passar a mão na cabeça. Ai, você é linda, Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama muito. A gente fala, Jesus te ama muito, mas ele quer que você mude esse comportamento, né? Se desapegue de você mesmo, esse mimimi que você tá chorando aí, reclamando, porque a gente falou a verdade e você não gostou da verdade. A verdade é essa, você tá focada, estagnada, parada num ponto que você não quer ampliar o seu crescimento para entender outras coisas. E aí a gente está fazendo de tudo para te ajudar com o maior carinho, com maior atenção, tentando explicar para você, né? E a verdade, a divina vontade é uma só, não tem várias verdades, é uma só. O que Jesus fala serve para todo mundo e tem que ser entendido igualzinho. Né? O que eu falo aqui da divina vontade, você tem que entender igualzinho eu entendi. Se você ler o livro do céu e entender diferente, é porque você está sendo movido pela sua vontade humana, que vai colocar obstáculos para você compreender a divina vontade. Isso é uma luta muito grande que a gente tem, né, para poder formar as almas na divina vontade. Porque a vontade humana sempre vai colocar obstáculos, vai sempre colocar um mimimi, mais, e se, sabe, sempre alguma coisa assim. E é dúbio. E tem duas formas de ver, porque daí mistura a forma de ver humana com a vontade e a forma de ver divina, e a divina tem que reinar e não a humana. A humana tem que morrer, tem que se humilhar, tem que se abaixar.
porque a vontade humana, ela não pode crescer acima da vontade divina. Então aí a gente traz a vontade divina para a pessoa e a pessoa com a vontade humana dela, não, mas vocês têm que entender que vocês têm que ter paciência, vocês têm que ter paciência. De repente o que você está falando que é mimimi, não é mimimi. É um apelo da pessoa, é um desespero da pessoa, mas a pessoa está desesperada porque ela está pegada na vontade humana dela. Não tem não tem duas visões, é uma visão só, é só o bem. Não, aí mistura as coisas com a vontade humana vê de duas formas, e aí vira demônio, vira coisa demoníaca. Visão demoníaca que vê o bem e o mal misturado não pode. Na divina vontade a gente não ensina para as pessoas que existe duas formas de ver uma mesma verdade. Não pode. Só tem uma forma de ver a verdade, a divina vontade. Uma só, que é a pura verdade, o sol brilhante na sua frente, de que Deus quer você totalmente santo, santo, santo como Ele é santo. Então qualquer coisa que tenha, né, atrapalhando, Jesus vai tirar. Jesus vai tirar. Jesus vai tentar tirar. E se a pessoa não quiser, ela não está sendo mais disponível para viver na divina vontade. Ela se fechou para a divina vontade. Se ela ficar obstinada em querer que a gente aceite ela com a vontade humana dela, fica difícil, porque a gente não vai conseguir. Gente, é complexo, vocês precisam ver. Se vem alguém na nossa comunidade com vontade humana e ela não quer abrir mão da vontade dela, da própria estima dela, dos cuidados sobre ela mesma, das preocupações sobre o corpo dela, sobre as necessidades dela humanas, ela quer as coisas para ela do jeito que sempre todo mundo quer ser respeitada, assim, de uma forma muito, né, com um carinho muito grande, e na igreja tem muito isso, muita essa visão humana, infelizmente. Muita gente vem com essa visão humana da gente querendo que a gente passe a mão na cabeça. Ai, você é pecador, todo mundo é pecador mesmo. A gente tem que lidar uns com os outros no pecado, né? A gente tem que aceitar o pecado do outro, não sei o quê, né? Todo mundo é pecador. Essa visão acabou na divina vontade. Na divina vontade não tem essa. Todo mundo tem que ser filho da divina vontade e viver a verdade e se adequar na engrenagem. Para poder a engrenagem girar, essa pessoa tem que se abaixar, tem que se humilhar. Ela tem que perder o elemento mal da vontade humana dela. Ela tem que fazer a vontade humana dela sumir, esvaziar, formar o vazio para que Jesus possa reinar nessa pessoa. Gente, é tão complexo formar as almas na divina vontade, vocês não têm noção de como é difícil. Jesus, misericórdia. Misericórdia, ajuda nós, Senhor. Né? A Santíssima Vontade eclipsa tudo, mesmo a própria criação e redenção, e sendo vida de tudo dará frutos maiores. Então, eu vou deixar para as meninas aqui